São Paulo. E nosso assunto agora aqui no CBN São Paulo é a sacolinha plástica. Ontem conversamos aqui com o secretário do Meio Ambiente do Estado de São Paulo, Bruno Covas, que nos falou sobre um acordo do governo de São Paulo com a APAS, que é a Associação Paulista de Supermercados, para o fim da sacolinha plástica. E isso deve acontecer, esse acordo deve ser assinado até o fim de maio, nesse congresso da APAS, e deve entrar em vigor nos próximos meses, até o fim deste ano. A expectativa é que o consumo de sacolinhas plásticas em São Paulo caia brutalmente e que a distribuição gratuita não ocorra mais nas grandes redes de supermercado. Mas isso não vai vir através de lei, e sim através de um acordo entre o governo e os supermercados. E a associação, enfim, as indústrias que trabalham com plástico reclamam dessa novidade no governo do Estado de São Paulo. Por isso nós estamos na ponta da linha para ouvir o outro lado dessa história, que é sobre os produtores do plástico. Estamos na ponta da linha com o presidente da Plastivida e também do Instituto Nacional do Plástico, o senhor Miguel Baiense. Olá, bom dia. Bom dia, Fabiola. Um prazer falar contigo, com teus ouvintes. Bom, a Plastivida, ela é contra o fim da sacolinha plástica em São Paulo? A Plastivida é contra o fim das sacolinhas plásticas em São Paulo porque não há qualquer razão científica, econômica, social que justifique tal posicionamento. E ainda para ter um complemento em relação aos motivos que nós somos contra, sequer fomos consultados para o diálogo que é sempre necessário a situações como essa que mexe com os interesses dos consumidores. Então, é inaceitável que o governo e o varejo tomem medidas extremas como essa e não ouça exatamente a indústria que produz o material. Bom, agora sobre essa questão que o senhor fala, não há nada comprovado. É conhecido de todos, né? Ambientalistas falam, inclusive ontem o secretário do Meio Ambiente, Bruno Covas, falou aqui que há inúmeras pesquisas que foram baseadas, inclusive, nessa decisão do Estado de São Paulo, da poluição que acaba causando a sacolinha plástica quando ela é descartada no meio ambiente, em que, enfim, ela acaba aparecendo nos oceanos, ela acaba até, inclusive sendo consumida por peixes, enfim, no oceano, que acaba causando também um problema de saúde ambiental de uma forma geral. Tem esse outro lado também que é discutido, é importante a gente deixar claro aqui. Agora, em relação ao que é possível fazer, porque o uso da sacolinha plástica ele já vem sendo banido em boa parte do mundo, em vários países a distribuição das sacolinhas já não ocorre de forma gratuita. O que a Plastivida pode fazer para tentar buscar uma alternativa, já que isso talvez não tenha mais acordo? Fabíola, antes de responder essa pergunta, eu peço licença para rapidamente falar sobre um estudo do governo inglês, da Secretaria de Meio Ambiente da Inglaterra, que mostrou que em 9 categorias ambientais avaliadas comparativamente, sacolinhas comuns, biodegradáveis, ecobags de papel, de pano e de ráfia, as sacolas comuns tiveram melhor desempenho ambiental em 8. Então, a gente entende que uma coisa é achar o que polui e o que não polui, outra coisa são os dados científicos de uma pesquisa como esta. Mas de base, com essas informações e por acreditarmos que as sacolinhas são sim sustentáveis, as sacolinhas comuns, a nossa proposta, em sendo chamado para o diálogo, na verdade é mostrar o que já vimos fazendo há 3, 4 anos, que é o Programa de Qualidade e Consumo Responsável de Sacolas. Por quê? Acreditamos que a solução não está no banimento, seja por força de lei, seja por acordos voluntários como esse, e sim está na educação da indústria em fabricar sacolas de qualidade, na educação do poder público, para que ele se responsabilize pela coleta seletiva. A gente vê um aumento da produção de lixo muito significativo nos últimos anos pela inclusão do crescimento do poder aquisitivo de diferentes camadas sociais, mas a gente não vê o aumento da coleta seletiva no país, que atinge somente 4% das cidades. E também do varejo, para que a gente consiga fazer com que o varejo não coloque uma sacolinha dentro da outra e eles orientem o consumidor para que usem uma sacola de qualidade para suportar até 6 quilos de compras. Então,
Então a gente lançou o Programa de Garantia de Qualidade e a Escola de Consumo Responsável, que orienta o empacotador no supermercado a utilizar somente uma sacola para suportar até 6 quilos. Evidentemente que estamos falando das sacolas e daquelas redes que só compram produtos dentro da norma ABNT. Então, essa educação é fundamental. E é possível trabalhar apenas com sacolinhas biodegradáveis, não? Primeiro, não existe uma produção que suporte a demanda que vai haver. Hoje no Brasil são fabricadas 14 bilhões de sacolas. Desde que o programa foi lançado em 2007, eram 18 bilhões. Nós já conseguimos uma redução de 21,8% de sacolas. Nossa estimativa é chegarmos no final do ano de 2011 com 26,3% a menos de sacolas no mercado brasileiro. E não há uma matéria-prima em quantidade suficiente para atender uma demanda como essa. Então a gente vê o crescimento da demanda por sacolas, mas a gente vê uma forte redução. Nosso programa, quando foi lançado em 2008, ele objetivava reduzir 30% das sacolinhas que circulavam no mercado brasileiro. E a gente já atingiu, espera atingir ao final de 2011, 26,3%. Então a gente vai conseguir facilmente atingir a meta inicial e, evidentemente, reavaliar novas situações. Nenhum outro produto, a opção, teria uma quantidade de matéria-prima suficiente para atingir uma demanda como essa. Bom, há alguma estimativa de desemprego, por exemplo, em relação ao fim das sacolinhas plásticas, o impacto disso nos empregos no estado de São Paulo? Eu diria que não só nos empregos, mas também nos ICMS, nos impostos que geram para o estado e para as cidades também, porque estamos falando no Brasil em torno de 30 mil empregos e em São Paulo algo em torno de 6 mil empregos. É uma indústria que fatura aqui no estado em torno de 1 bilhão de reais. E estamos falando em torno de 200 empresas. Então, não só esses postos de trabalho serão perdidos, empresas que já investiram recentemente em maquinários para atender a demanda, embora a gente trabalhe sempre com a redução, uma quantidade de empregos significativa e, sem dúvida, faturamento que trará sérios impactos para o Estado em termos de receitas. E é por isso, são diversos aspectos que envolvem uma decisão como essa, a penalização ao consumidor. Por que o consumidor tem que pagar 19 centavos por uma sacola que é biodegradável, sendo que, aliás, uma informação que eu ouvi há pouco, dada pelo Sérgio Abrantes, ele mostra, e é um dado realmente científico, que 58% do lixo brasileiro é lixo orgânico. Lixo orgânico é lixo biodegradável, é resto de comida. A própria sacolinha tem na matéria-prima, essa sacolinha biodegradável, o amido de milho, que também pode ser feito a partir de batata, enfim, uma série de alimentos, por assim dizer. Mas o ponto-chave era o seguinte: embora 58% do lixo brasileiro seja orgânico, portanto biodegradável, no Brasil não existem usinas de compostagem. Para que o ouvinte entenda melhor, a compostagem é o processo com que ocorre a biodegradação. Ok. Olha, eu agradeço demais a sua entrevista aqui na CBN. Conversamos com o presidente da Plastivida, Instituto Nacional de Plástico, Miguel Baiense. Tem aí o repórter CBN.